Estamos ao vivo, Mica. Boa noite. Olha, eu moro a 4 e meia do mar. O Ricardo vai dizer aí quantos minutos ele mora de distância. Fui ver uns amigos, também ganhei um prêmio, né? E fui passar uns dias em Porto de Galinha, no litoral de Pernambuco, que é um dos Caribes brasileiros, né? Então a gente já foi para Curaçao, para Aruba, para as Bahamas e, e também para a costa, para a Riviera Maia, né? Aquela costa do México banhada pelo Golfo do México. Mas a temperatura da água e a clareza ali das piscinas de Porto de Galinhas, você precisa conhecer. E você vai pagar em reais. Então, usei e recomendo. Já fui lá algumas vezes. Né? E agora vou pedir para você o que eu peço sempre, mas é uma boa, vamos fazer bem, né? Pegar o dedinho e colocar aí no, aqui do lado direito tem um triângulo, né? Então você convida aí algumas pessoas para entrar na live, tá? Que aí a coisa você está divulgando o bem que mal tem, né? Você É fazer. como diz o nosso amigo Valdir, não vamos ser egoístas, vamos compartilhar o conhecimento com todas as pessoas que a gente conhece e com que a gente não conhece também. Boa noite, Mica. Esse momento é especial mesmo. É um momento que tanto. Eu sei que você fica entusiasmado e animado, como eu também, né? De estar conversando um pouco e compartilhando as ideias que podem ajudar você que está assistindo aqui agora ou você que vai assistir a nossa gravação. Isso aqui é fantástico. Ô, Celi, muito bem, parabéns por estar aqui, muito bem, parabéns. Qualquer dúvida, coloca aqui na, nos comentários ou o que você puder e quiser perguntar, tá bom? Muito bem. Gente, olha só. Hoje nós temos um tema que ele é um tema que estava sendo esperado. Por quê? Porque a intenção é a gente dar uma solução que ela não é óbvia, que ela não é, eu já sabia disso. Tá na cara. Não. Ela é uma solução realmente profissional. É uma solução que a gente usa e tem certeza que funciona. Então, Ricardo, por que tem tanta. Por que a gente fala da mulher? Porque de 88 a 95% das nossas clientes são mulheres, tá? Então, a cada 100 clientes, de 88 a 95% são mulheres. Então, a gente fala aqui das mulheres, tá? Que elas são as poderosas, a maioria, e felizes, infelizmente, são as que se cuidam. Os homens, às vezes, só se cuidam quando tem um infarto, um derrame, uma gastrite, corte de sangue, coisas assim. Tá? Então, a mulher não, ela começa a se tocar que ela precisa se cuidar antes. Tá? Então, Ricardo, por que tem tanta mulher inteligente, esforçada, que simplesmente não consegue sair do lugar no sentido de controlar o peso, emagrecer? Por que é isso? Primeiro que tudo, o que você falou, né? É estatística e a mulher se cuida muito mais do que o homem. Isso aí é um fato. E o que acontece é que a grande maioria tenta sozinha. E tentando sozinha, ela sente uma sensação de controle, uma falsa sensação de controle que na prática só prolonga um sofrimento. Eu até tenho uma pessoa que hoje mesmo me comentou isso, né? Me pediu ajuda, não vou falar o nome, né? Mas me pediu ajuda e ela falou: me custa fazer isso, que esse é outro ponto, né? A pessoa sabe que está indo em uma direção errada e não pede ajuda. Então,
essa sensação de que está no controle, fazendo sozinha, é falsa e só vai prolongar uma situação que vai agravar lá na frente. Isso é o que está acontecendo. Gente, olha, agora lá em Pernambuco, tem uma história interessante e que tem a ver com esse negócio do que o Dom Ricardo falou, de estar no controle. Então, era uma mulher alta, relativamente alta, mais de 1,70 m, e ela pesava 70 quilos. Então, estava bem. Tá? E veja bem, não é que 70 quilos seja ideal para 1,70 m. Você tem que ver o percentual de gordura, etc. Você já escutou a gente falar disso. Mas qual é o ponto? Tá? O ponto é que ela começou a todo mês engordar alguma coisa. Aí quando ela chegou aos 82 quilos, ela decidiu fazer uma consulta nutricionista e contratar um personal. Só que ela não emagrecia. Então, quando ela encontrou um profissional mais competente, ela descobriu que ela realmente não estava emagrecendo, porque simplesmente fazer atividade física e fechar a boca, às vezes não é a variável que está precisando. Tá? Ela descobriu que ela tinha resistência à insulina, o que ela comia acabava gerando problemas, né? E aí que ela começou realmente a emagrecer. Mas ela também falou uma outra coisa. E pode ser que a gente faça uma live sobre isso. Ela disse que ela não tinha paladar infantil. Gente, o que é paladar infantil? Eu vi muito lá no Rio Sorte que eu estava. Tem gente que só come pizza. Lá tinha sorvete picolé de 7 da manhã às 7 da noite. À vontade. Você podia pegar quantos você quisesse. Tá? Inclusive eu disse, né? Comer o quanto quiser sem ganhar peso. No final me perguntem como é que foi esse negócio. Tá? Você comia o quanto quis e não ganhei peso. Vamos ver se alguém vai perguntar até o final. Mas enfim, então ela não tinha esse paladar infantil. Pizza, refrigerante, bolo, tá? Biscoito, etc. E mesmo assim, ela não estava tendo facilidade, até que ela encontrou a fórmula, né? Até que ela encontrou a maneira, digamos assim, que mais adequada dela controlar o peso, no caso dela, emagrecer. Tá? E, Ricardo, o que você vê no nosso dia a dia? Dessas mulheres que sofrem querendo emagrecer e a coisa não é. É que muitas elas fazem isso, né? Por não ter direção, elas pensam que pode recomeçar toda segunda-feira, não tem um caminho claro e vira um ciclo, né? E todos os dias as mulheres já tentaram de tudo, né? E quanto mais tentam, mais ficam frustradas. E a segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, o Dia Internacional do Emagrecimento. E aí fala, não, hoje não, hoje eu vou comer o que eu gosto e comer, e aí vai fazer segunda-feira, todo esse processo. É o que a gente vê regularmente e se frustram em esse ciclo vicioso, né? E olha, tem outra frase que eu falo, inclusive, do meu pai, né? A mulher fala assim: eu só preciso de mais disciplina. Se fosse disciplina, que todas têm, né? Até você, eu aprendi que disciplina é uma coisa de fazer algo, né? Todo mundo tem a disciplina de tomar banho, pelo menos, escovar os dentes, né? Isso aí, todo mundo é disciplinado nisso. Inclusive, até fazer as coisas erradas é disciplina. Então, se fosse ter mais disciplina ou a chave para emagrecer, todo mundo era só entrar na disciplina, na verdade. Mas você já deve ter passado por isso, como você que está aqui, e começa toda animada, para no meio. Já tive algumas pessoas assim, e aí eu vou contar alguém de recente, que ela é diabética. Eu sempre conto a história dela, porque é uma pessoa que está se esforçando, né? E ela começou no passado, ano passado, fazer o processo de transformação corporal e parou no meio. E estava tendo bons resultados, inclusive uma pessoa que é diabética.
aí ela já voltou de novo porque ela descobriu isso, né? Que o problema de estar dentro do ciclo e não sair do ciclo, ela precisa uma ajuda. E ela veio de novo e está tendo excelentes resultados de novo, que inclusive a diabetes dela está sendo controlada e ela está feliz. E é isso, esse é o ponto, né? Que muitas pessoas, muitas mulheres, acham que podem fazer as coisas sozinhas, né? E esse não é o recado que nós temos para você, é outro, aqui na nossa live. Gente, olha só que interessante. Diabetes, a origem da diabetes, essa diabetes, é uma palavra que significa, os médicos perceberam, né? A pessoa tomava uma quantidade de água e já urinava. Então é passar por, como se estivesse passando através. E diabetes mellitus você vai levar por toda a vida. Por que mellitus? Porque tem a diabetes insípidos. A diabetes mellitus, teve um médico gênio que ele começou a provar a urina dos pacientes, né? E aí aquelas que tinham gosto de mel, então mellitus, como mel. Então por isso que é diabetes mellitus. É uma doença séria, tá? Diabetes tipo 1. A gente ainda não tem solução, mas esse ano eu vou escrever um trabalho científico sobre a remissão da diabetes tipo 2. Então você pode, tem uma série de maneiras, se o teu plano está funcionando ainda, de você ou tomar menos remédios ou até não precisar tomar nem insulina nem remédios para diabetes tipo 2. A insulina, o pâncreas, ele tem diversos tipos de funções, tá? Inclusive, as células, tem células que fabricam enzimas que destroem a insulina. Sabia disso? Né? O pâncreas tem células que fazem substâncias que destroem a insulina. Então, como é que ele produz insulina? Porque eles têm umas ilhazinhas. Tá? Então, ilha, latim, ínsula, né? Então, insulina. Então, essas ilhas que produzem insulina, elas salvaram um garoto em 1921 e, a partir disso, se começou a fazer insulina de porco, etc. E a insulina é o primeiro produto bem sucedido da engenharia genética. Hoje, a insulina não é de porco, ela é bioidêntica, feita com engenharia genética. Né? Tem diversos tipos de insulina e ela funciona. Mas você que é diabético 1, você provavelmente toma insulina todo dia, mas o diabetes tipo 2, lembre disso, pode ser que o seu caso tenha reversão. O governo, tanto o governo do Canadá quanto o governo da Inglaterra, eles têm grandes programas de você, entre aspas, se curar da diabetes. Então, se você não sabia disso, fique sabendo. E você que não tem diabetes, que está aqui só para emagrecer ou se sentir bem, você emagrecendo, você previne a diabetes tipo 2. Tá? Muito raro a pessoa desenvolver diabetes tipo 2 se ela realmente mantiver uma alimentação, um sono, uma vida, né, digamos assim, mais ativa e saudável. Tá? Então, porque eu ia falar do meu pai. Meu pai falava, eu preciso de disciplina para fechar a boca e fazer atividade física. E o meu pai é uma pessoa... ele não precisa até hoje, você é uma pessoa de melhor, mas ele já se foi, tá, em 1989. E ele era uma pessoa de uma palavra só. Sim significava o quê? Adivinha? Sim. E não significava o quê? Adivinha? Não. Então, se ele dizia, eu vou caminhar, ele ia caminhar. Se ele dizia, eu não vou comer à noite, ele não comia à noite. Aí, o que é que ele fazia? Assaltava a geladeira às 2 da manhã. Então, quando eu vi meu pai fazendo isso, eu percebi, a questão não é força de vontade. Você descobrir o que mais está envolvendo isso daí. O que eu falo do meu pai? Porque ele foi uma das pessoas que Deus me motivou a estudar a medicina integrativa, a nutrição, porque ele acabou morrendo com 54 anos. Então, se você acha que 54 anos é uma boa idade para morrer, não precisa estudar nada disso, ou aprender nada disso. Mas eu achava que não, que ele tinha muita coisa para fazer ainda. Então,
Não, América, desculpa, reforçando um pouco essa questão da disciplina, porque a pessoa pode ter disciplina, mas se tem uma direção errada, só vai acelerar o erro. Você pode ir fazendo disciplina, fazendo com disciplina o processo, mas sem uma direção, só vai se afastar ainda mais do resultado. Tá indo para um caminho errado, esse é o problema. E o esforço no lugar errado, custa tempo, saúde, autoestima, e é o que está acontecendo com muitas mulheres que não sabem que existe uma direção que elas podem aproveitar, e aqui nós temos a solução. Eu vou falar disso mesmo, a gente tem a solução. E a diabetes, eu bato o martelo de que pode ser revertida, diabetes tipo 2, tipo 2. Ah, e a propósito, tá? A gente tem vários parceiros em várias cidades, tá? Espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que usam também essa metodologia. E veja bem, não é que disciplina não seja importante, mas a disciplina a gente usa para criar hábitos. Então, eu espero que você não precise de nenhuma disciplina para escovar os seus dentes. Tá? Eu espero. Mas você percebeu que você levou 3, 4, 5, 7 anos para escovar os dentes sozinho, sem a mamãe ou a vovó mandar? Então, a gente precisa ter uma estratégia. A nossa estratégia de lidar com as pessoas, eu vou falar uma palavra inglesa aqui para você gravar, né? É baby steps. São passinhos de criança, para que o seu cérebro não fique afrontado, com medo de fazer as mudanças. Porque é o início da nossa live. Ah, eu não vou fazer isso porque falando mandou, ninguém manda em mim. Vou te mandar. Eu sou resistente à mudança. O Dr. Ricardo também é resistente à mudança. Mas se a mudança for feita de uma maneira que seja agradável, mas tem mudança agradável? Tem. Eu, o Ricardo, a minha esposa, a gente faz um bando de doce que serve para a pessoa emagrecer. Ah, então pode comer doce? Não é todos os doces, mas pode. Tá? Então, dessa maneira, tá? Esse processo de reprogramação mental que a gente coloca na pessoa, inclusive conhecendo outras pessoas que têm sucesso, vendo, poxa, funciona, tá? Tem outras pessoas que fazem esse processo no Brasil, realmente maravilhoso. Mas, Ricardo, de novo, você falou em direção, né? Então, tem alguma disciplina? Tem, mas não é aquela disciplina de levantar uma saca de cimento. Tá? É uma disciplina para você fazer coisas que vão te beneficiar. Mas fala um pouquinho mais aí dessa direção. Quando a mulher toma a decisão não de tentar mais uma vez, mas de parar de tentar sozinha, ela consegue ter uma mudança. E essa direção é o quê? É o que fazer, quando fazer e como fazer. E nós aqui no nosso protocolo de transformação, nós temos isso. Que esse é o diferencial, né? É ajustar o caminho, porque é como eu expliquei hoje para uma pessoa. Imagina você sair de Belém para Porto de Galinhas. Assim, se você não conhece o caminho e vai, eu acredito que dá para ir de carro. Não sei, você me corrige se estou falando besteira, né? Porque não conheço Belém ainda. Mas se for para ir de carro e não sabe o trajeto e não tem mapa, não tem GPS, você pode errar porque você pode pegar uma rota errada e sair em lugar de para Porto de Galinhas, vai para, sei lá, outro canto do Pernambuco. Mas se você tem um GPS, tem um mapa, tem um passo a passo e onde parar e onde fazer os ajustes, onde você descansar, porque acredito que a distância, eu não sei a distância, não sei, a Meca me diz quanto é a distância de Belém a Porto de Galinhas, mais de 1.000 quilômetros, não sei, não sei. São quase 2.000 quilômetros. Então, pensa esse trajeto sem GPS, sem mapa, sem pontos na estrada que você consiga parar e descansar. Você vai errar, você vai demorar, sei lá, 40 dias, estou chutando. Então, esse é o método que nós temos. Ajuste, o que fazer,
como fazer, quando fazer, e esses ajustes vão fazer a diferença. Esse é o que nós temos para você que está aqui. Cansar de tentar e tentar e tentar e tentar sozinha. É direcionamento. Não é uma questão de uma dieta, não é mais uma dieta. A disciplina precisa, como falamos, né? Mas não é uma dieta. É o direcionamento. Muito bem. Tá? Olha, a gente está aqui, inclusive na live, uma pessoa que está com criança pequena, que é a minha amiga Consuelo, e a Consuelo é uma das que ela já me convidou para almoçar e jantar na casa dela várias vezes. Ela sabe, eu como. E a Consuelo, ela mora numa das praias mais bonitas do Pará. Tá? Então, estou falando dela porque você morando mesmo na praia, mas na praia então tem o quê? Muita cerveja, isso, aquilo. Não, você pode comer saudável também na praia. E pode até tomar sua cervejinha. Inclusive, o pessoal que me perguntou, porque na terça-feira, na hora da live, tá, eu postei lá, eu estou num lugar que você come o quanto você puder, né? Naquele resort all inclusive, né? E eu fui me pesar ainda agora, e aí estou no processo. Eu só ganhei peso, acredito eu, por um motivo. Tá? Porque lá você podia comer o que quisesse, inclusive sorvete, e podia beber o que quisesse. Tá? Então, bebi o whisky, bebi todos os drinks do cardápio, tá? Vinho, espumantes, etc. E eu sou muito sensível para bebida. Se eu tomo, eu dou uma inchada. Então eu estou realmente inchado, mas provavelmente já na próxima live eu já devo estar no peso que eu viajei. Então eu não estou dizendo para você beber todas, tá, gente? Apenas estou dizendo o seguinte, esse método também te dá liberdade. Você vai para um evento social importante, etc. Então você vai conversar conosco ou com a pessoa que estiver te acompanhando para ver como é que funciona, para funcionar bem para você. Tá bom? Então, Ricardo, como é que esse negócio aqui, como é que faz isso, esse acompanhamento para parar de perder tempo? Olha, Maker, é muito simples, né? Eu organizo esse protocolo simples que a gente chama de 3M. Que coisa é 3M? Três coisas: motivo, método e mentoria. E você tem tudo que precisa para chegar ao resultado que você quer. Você que está aqui, né? Aí, o que seria motivo? Sem um motivo forte, qualquer dificuldade te faz parar. Você consegue... Hoje eu expliquei isso para uma pessoa. Qual é o teu motivo para fazer algo que você quer conquistar, uma meta específica? No meu caso, há 13 anos atrás, eu me encontrava em uma situação que, mesmo já fazendo tendo feito uma transformação corporal, e eu me vi com um corpo que não gostava. Só que foi uma pessoa que viu uma foto no Facebook, minha, de sunga, e falou: oh, o que você está fazendo não funciona. Eu acho que você está gordinho. Isso me incomodou. Isso foi um motivo de que eu fizesse algo para mudar. E eu mudei. E eu encontrei esse método, esse protocolo 3M, que pratico até hoje. E aí eu falo para as pessoas: eu sou um exemplo de que isso funciona. E tudo que a gente fala aqui é porque já foi aplicado, foi corrigido, foi ajustado para ter um resultado. E você vai ter esse resultado. Então, se não tem um motivo forte, eu não sei qual é o teu motivo hoje para fazer a transformação corporal, mas encontre um motivo. Eu encontrei o meu. Como mesmo outras pessoas que eu ajudei e ajudo ainda, encontraram um motivo. Se não tem um motivo, vai parar. Método, ou seja, não existe um caminho único. Existe o caminho certo para você. E você vai ter esse caminho para que você faça o processo. E a mentoria aí é onde muda tudo. É o que vai fazer o diferencial, o que a gente chama de acompanhamento. Por quê? A mentoria nada mais é do que a mudança de mentalidade.
Porque tem muita informação aqui na internet que você vai encontrar sobre emagrecimento, sobre comida, sobre isto, sobre aquilo, e tem uma variedade. Só que como é um mar de informação, você precisa saber filtrar qual é a informação que é para você. E é isso que a gente vai fazer juntos. Vamos fazer que você tenha esse resultado, entende? E você pode ter muitos benefícios. É uma transformação completa. Não é apenas emagrecer, é uma transformação completa na tua vida, de estilo de vida, de mentalidade, inclusive da forma financeira, que isso, se você estiver interessada, a gente também nós podemos ajudar. Olha, falando nisso, até para a gente começar a fechar, semana que vem nós vamos fazer uma live para quem não quer uma transformação completa. O título da live da semana que vem? O título da live está relacionado com você não está engordando, você está inflamada. Esse é um título que você, como mesmo você até falou anteriormente, o teu corpo não está acima do peso, está inflamado. Esse é o tema que vamos abordar na próxima live de quarta-feira, dia 22, 19h30. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no final, né? Aí a pessoa que está aqui assistindo, se está pensando, se está identificando, se você percebeu qual seria o próximo passo, se você percebeu que já tentou demais sozinho, talvez não seja mais sobre tentar, talvez seja sobre decidir. O que você vai decidir? Ter direção, ter acompanhamento, parar de perder tempo. Esse é o ponto que você deve hoje pensar. Ricardo, o que eu vou fazer agora? Se você se identificou que está, como dizemos em espanhol, patinando na mesma roda, sem sair do lugar, tentando e voltando, tentando e voltando, esse é o momento que você precisa tomar uma decisão. Por isso que a nossa live, o título é A Decisão. Porque quando você toma uma decisão, e é aquela coisa, como a Mica falou do pai, decidiu fazer uma coisa, é seguir esse caminho. Não é para obedecer uma pessoa, Mica, Ricardo, ou qualquer outra dos nossos parceiros, senão é ter uma direção, ter alguém que vai estar com você o tempo em que você sentir uma fraqueza e você pode consultar o que eu faço agora. Porque às vezes a gente se encontra em situações como as férias. E o que você tem tanta diversidade de comida e alguns alimentos que não vão te ajudar no processo, e você precisa de uma orientação. O que comer, a que horas comer, por que um e por que não outro. Tem detalhes e tudo isso nós fazemos no nosso método, no nosso protocolo de transformação. Muito bem. Então, nós estamos concluindo esse assunto. Mas eu não entendi tudo. Entenda, você tem quem te apoie, tem quem te convidou para a live. E se você entrou aqui e gostar eu vou dizer uma coisa que eu não gosto. Gostar do nosso Instagram. O Instagram não mostra tudo, gente. É o dia a dia, a conversa que mostra. Tá? Então, conversa com a gente, mas conversa aí com a pessoa que te trouxe até aqui. E semana que vem, a gente vai falar de um assunto bem específico, que todo mundo precisa. Então, você não precisa mudar tudo para resolver esse assunto. Conte aí sobre inflamação, sobre desintoxicação, sobre detox, cara, por favor. Nós precisamos entender que o nosso corpo só passa por diferentes fases durante o dia, durante os meses, durante as estações. Nosso corpo ele vai mudando. E algumas vezes o nosso corpo está em uma inflamação por causa de vários fatores que não são corrigidos. 5 pilares: ingestão de água, alimentação saudável adequada para você, atividade física, especificamente musculação, estresse e sono. Se esses 5 estão desregulados, e normalmente o estresse é o que comanda tudo, você vai estar vivendo uma inflamação.
e o corpo precisa de um reajuste metabólico para reduzir essa inflamação e começar a responder da melhor maneira para o emagrecimento, para uma melhor reversão de uma doença, como a diabetes tipo 2. E esse vai ser o nosso tema da próxima aula, ou seja, a nossa próxima live. E tem mais uma coisa que eu quero, e a mãe que eu sei que vai aceitar isso, é algo, um brinde que nós fazemos. Se você se identificou, você entendeu que precisa tomar uma decisão, coloca nos comentários ou no direct decisão que você vai ganhar uma avaliação completa de bem-estar e saúde, inclusive com possibilidade de saber a sua composição corporal, mesmo online ou presencial. Nós temos como te ajudar nisso, oferecer isso gratuitamente para as primeiras pessoas, as 5. A mim que fazemos isso com 5 pessoas, 10 pessoas, você que vai definir. Só com 10 dessa vez, tá, Ricardo? Só com 10. Só as Tá. 10. Só as 10 primeiras que fizerem isso de colocar decisão aqui nos comentários ou no direct vão receber essa avaliação, vamos agendar e você vai receber a informação adequada para que você comece a mudança e entender do nosso protocolo de transformação. Então, gente, saúde e sucesso. É toda terça-feira, porém, terça-feira feriado, então vai ser quarta-feira, 19h30. Parabéns por estar aqui. Boa noite. Boa noite.